Iniciada a gravação. Muito obrigado. Os advogados já estão na sala? Já estão presentes? Está. Já. Então, doutora Tatiana, qual é o caso, por gentileza? É o caso do doutor Giuliotti como relator, não é? Não, o doutor Marco Antônio como relator. É um caso doutor de Marco lei. Antônio. O número MP é o 14.0720.000.6286/2022, dígito 1. Número SEI é o 29.0001.021.0556/2022, dígito 57. Promotoria de Justiça de Presidente Prudente. Participante é o doutor Murilo Prandini, que vai sustentar. E a parte interessada é Cheiro Verde, Comércio de Material Reciclado Ambiental Limitada, EPP. Relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Pois não. Então, com a palavra, o nobre relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, agradecendo o uso da palavra e saudando Vossa Excelência, saudando todos os demais membros desse colegiado, aos dignos advogados presentes. Para uma breve leitura do relatório. O relatório de grau ora adotado, recurso interposto pela empresa Cheiro Verde, Comércio de Material Reciclável Ambiental Limitada, desafiando a instauração de inquérito civil, sustentando-se, em breve síntese, na existência de mero erro formal na quantificação do objeto do contrato de investigação, onde teria constado valores ou pesos diversos entre 100 kg mês ao invés de 150 kg mês, previstos, uma vez que o contrato anterior que a prefeitura, firmado com a prefeitura, possuía concorrente, tratava ou previa 100 kg mês. Aduzindo também, apertada síntese, a duplicidade de notas fiscais que teria se dado por mero erro material, porque a data contábil do sistema nem sempre coincide com a data calendário e, por fim, inocorrência de pagamentos referentes a serviços que ainda não haviam sido prestados, novamente por erro de digitação. Deveria estar a referência 11/2020 ao invés de referência 11/2021, e essência é o que se há nos autos, sendo este o meu relatório. Pois não, doutor Marco Antônio. Eu, então, passo a palavra aos doutores defensores para a sustentação. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Preclaro os outros conselheiros, membros desse egrégio conselho, meus sinceros respeitos. Como foi relatado, trata-se de recurso contra a instauração de inquérito civil. E temos 3 pontos de extrema importância aí. A divergência entre o valor e a unidade do contrato, a duplicidade de notas fiscais com coincidência de valores e a ausência de pagamento antecipado. Conforme foi dito, que realmente tratam-se de erros que foram demonstrados na instrução, com os documentos que instruíram o recurso, que tratam-se de erros, mesmo a exemplo disso, um anexo e-mail 1, onde, com relação à solicitação de reemissão de notas, a própria diretora de saúde do município, a senhora Ângela, encaminhou um e-mail à Cheiro Verde solicitando que fosse, abre aspas, remissão com data atual da nota que não foi paga nesta data, referente aos débitos em atraso. Então, nós temos um e-mail que realmente foi emitido, foi solicitado a reemissão de nota fiscal. Na verdade, não é remissão, é a emissão de uma nota nova fiscal, diante da ausência de não empenho de uma nota emitida em data anterior. A par disso, o erro constante no corpo da nota fiscal, na discriminação de serviços, onde consta referente à coleta dos meses 11 de 2021 e 1 de 2021 e 2 de 2021, quando na verdade era para constar 11 de 2020, 1 de 2021 e 2 de 2021. Isso consta na nota, mas no corpo do e-mail consta, segue em anexo as notas referentes a 11 de 2020, 1 de 2021 e 2 de 2021. Documento também que instrui o recurso. E com relação à divergência dos valores e da unidade, realmente a Cheiro Verde Ambiental presta serviço à Prefeitura de Santos Expedito,
há mais de 10 anos. Então, quando foi feita a renovação do contrato, esse contrato foi mantido algumas informações e alterados os dados referentes somente ao valor. Mas é importante destacar, e não consta da denúncia, que os valores praticados são abaixo do contratado. Então, o valor atualizado do contrato novo, ele não foi atualizado no sistema da empresa, mas isso não gerou nenhum prejuízo, porque os valores foram a menor e não a maior. Foram mantidos os valores defasados e emitidas notas fiscais com valores defasados, portanto, e esse prejuízo foi absorvido pela empresa e não pelo erário. E é por isso que se pede o arquivamento do inquérito, senão a exclusão da Cheiro Verde Ambiental do polo passivo. É o que a defesa tem. Bom, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Presidente, agradecendo o uso da palavra, a evolução da palavra, cumprimentando o digno defensor pela sua sustentação oral e, desde logo, comunico que houve a juntada de documentos após a apresentação do recurso. Se, de qualquer forma, os documentos juntados não interferem em nenhum momento no meu convencimento, pois que se trata de questão objetiva. Eu decido pela manutenção da instauração do presente inquérito civil e justifico. De fato, senhores conselheiros, é inaceitável e inacreditável que se venha cogitar sucessivos erros de digitação, meros erros materiais, muito mais demonstrativos de dolo do que uma sugerível incapacidade administrativa. Esta incapacidade administrativa, por si só, já seria motivo para desconstituir um contrato diante de péssimos atos de gerenciamento, diante de péssimos atos e incomuns atos de gestão. Erros de digitação, erros no lançamento de notas, erros no lançamento de e-mails, erros no lançamento de todos os documentos juntados. Todo um procedimento viciado, todo um procedimento pautado por, entre aspas, equívocos. A denúncia veio instruída, a inicial veio instruída com documentação, informando a inexistência de comprovantes físicos, comprovantes eletrônicos do material coletado e indicando duplicidade de pagamentos. Isso não me parece um simples erro de forma, um simples erro de sistema. E para completar, as notas fiscais não discriminavam de forma detalhada o serviço prestado e não havia sequer comprovantes que pudessem ser confrontados. Existem diversas notas fiscais apresentando divergências. Por exemplo, a nota fiscal 0055055, que descrevia que foram coletados 78 quilogramas e 700 gramas de resíduos no mês de fevereiro, e a nota fiscal 0057202, que também descrevia coleta referente ao mesmo mês de fevereiro, demonstrando aqui o vício, que não me parece ser mero descuido, mero ato de péssima gestão, péssima administração, que por si só já exigiria a desconstituição de uma empresa que age desta forma. Sem mencionar inúmeras irregularidades do próprio procedimento licitatório, de uma empresa que vive errando formalmente em relação à emissão de nota, em relação à quantidade de material e sucessivamente, a começar pelo pedido de abertura de licitação, que datou de 8 de setembro de 2020, porém com pedidos de orçamento encaminhados por e-mail em data anterior, 4 de agosto de 2020. Mais um erro material, mais um mero erro de formal. Termo de abertura de dispensa de licitação assinado em 21 de setembro de 2020 pelo presidente da Comissão de Licitação, ratificado em 23 de setembro de 2020 pelo ex-prefeito Ivandeci José Cabral, que estava afastado desde o dia 31 de agosto de 2020.
Com o devido respeito, as justificativas apresentadas não convencem, e ao menos 2 delas são absolutamente inverossímeis. Cinge-se a, aspas, erros de digitação, aspas, erro de adequação do contrato anterior ao contrato posterior em virtude de padronização. Inúmeros indícios de que houve fraude desde o procedimento licitatório, perda patrimonial ao pequeno município de Santo Expedito, decorrente da liberação de verbas públicas sem a observância das normas pertinentes, o que atrai a aplicação do artigo 10, incisos 8º e 9º da Lei 8429 de 92 e exige e merece minuciosa averiguação. Justa causa presente para o prosseguimento das investigações bem postas, faço algumas alusões em relação à necessidade da manutenção da instauração do inquérito civil, sendo que o entroncamento das investigações é medida excepcional, conforme já deliberou esse Conselho mais de uma oportunidade, não sendo este o momento oportuno que somente poderá se concluir pelo arquivamento aqui mantido após as investigações desses vícios formais, esses vícios materiais, esses erros de digitação, esses erros de quantidade, esses erros com data de envio de e-mail, o que somente será possível com uma necessária investigação. Portanto, pelo meu voto, mantenho a instauração do inquérito civil para apuração dos presentes fatos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, acredito que possamos passar a votação, iniciando pelo doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu voto com o excelente voto, acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutor Jurandir. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Pois não. Ouvi atentamente a exposição do doutor defensor, parabenizo pela clareza da sua exposição. Ouvi também atentamente os motivos que o doutor conselheiro relator expôs para manter a instauração do inquérito civil, e na linha do que ele disse, nós sabemos que o inquérito civil ele colhe elementos para uma futura ação civil pública, e não necessariamente caminhará nesse sentido. Realizadas as provas, tomadas as provas, o promotor de justiça pode optar pelo arquivamento desse inquérito civil. Então, eu acho que o trancamento, nesse momento, seria prematuro. Acho que até para que o seu cliente possa bem produzir as provas, é importante esse inquérito civil, de modo que eu voto, então, com o relator e pelo indeferimento do recurso. Muito obrigado, doutora Tatiana. A seguir, o doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o digno conselheiro Marco Antônio pela excelente qualidade do seu voto, que acompanho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com o excelente voto do eminente relator, doutor Marco Antônio, deixando consignado apenas que a instauração de inquérito civil não significa estabelecimento de culpa. Todas essas questões colocadas, aliás, pela excelente sustentação do eminente advogado, serão devidamente analisadas no bojo do inquérito, que, como bem disse a doutora Tatiana, pode redundar no arquivamento. Então, vamos aguardar o tramitar do inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Por gentileza, doutor Juliotti. Também gostaria de saudar o doutor advogado pela excelente manifestação, pedir desculpas pelo atraso aí da nossa sessão. Nós vivemos aí um momento bastante conturbado. Vossa Excelência deve ter acompanhado a sessão e deve ter percebido o motivo da delonga. Mas, como disseram meus antecessores, um inquérito é uma mera investigação, não está se imputando de forma definitiva ao seu cliente nenhuma responsabilidade, é só uma investigação. Nesse sentido, eu acompanho o voto do doutor relator. Muito obrigado, doutor Juliotti. Em seguida, o doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor advogado pela exposição feita.
mas eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro Dr. Marco Antônio. Então, eu acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar também o nobre advogado pela qualidade, clareza e objetividade da sustentação. Mas eu entendo também que o inquérito civil é um procedimento inquisitorial, ele se destina a fornecer elementos para uma eventual ação e não significa uma antecipação de culpa. Então, nesse sentido, só em hipóteses excepcionais é que é possível o seu trancamento. E eu entendo que não é o caso, acompanho, portanto, o excelente voto do relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Eu também acompanho o brilhante voto do excelente voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima, e também consigno o trabalho bem elaborado, muito objetivo do doutor advogado. Então, doutora Tatiana, me parece que por unanimidade foi aprovado o voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Fazemos o intervalo agora, doutor João? Eu acredito que sim. Podemos proceder no intervalo? Pois não. 10 minutos? Pode ser 15 minutos, 10 minutos? 10 minutos. Tá certo. Pois não. Doutor... Eu acredito que 15 minutos. Sim. Daí prosseguiremos. Sim. Doutor Ponte, só para... Eu tenho que encaminhar o diário oficial já a proposta da discussão. A proposta é moção contra o artigo ou contra a resolução inteira? Não, contra o artigo, doutora Tatiana. Artigo qual? Contra o artigo Oitavo 8º, contra o artigo 8º da resolução 23.714, de 20 de outubro de 2022. Tá certo. Pois não, muito obrigado. Então, daqui a pouco voltamos, então, para prosseguir. Até mais, então. Obrigado.
Eu vou avisar aqui. Doutores, o pessoal da gravação, por conta do concurso, não tem como vir aqui na quinta-feira. Então, a reunião será 100% online, não será híbrida. E aí, a Pérola ou a Ivanise providenciam um link e encaminham para os senhores. Ficou quinta-feira, às 11 da manhã. Perfeito. Perfeito. Ok. Tô acabando com a caixa de chocolate aqui, pelo amor de Deus. Chocolate é tudo de bom, né, doutor Sardi? Mas eu adoro chocolate, viu? Eu também. Eu acabei de tomar um café, um pingado, né? Um pingado com chocolate. Precisamos de energia, né, Marsura? Com certeza. Eu não tenho a mesma capacidade de antes, mas algumas décadas atrás, num dia eu comia, sabe aquelas barras de meio quilo? Que uso geralmente aquela dura, geralmente para fazer bolos e outras coisas. Eu comia sozinho num dia. Também cheguei a pesar 108 quilos, então tinha motivo, tinha uma causa, né, para... É verdade. Mas... Agora parou com o chocolate? Não parar, não parei, só que diminui a quantidade e todos dietéticos, né? Porque eu sou diabético, então tenho que tomar cuidado. Mas mesmo assim, os produtos
com adoçante, sem açúcar, olha, eu me acostumei, para mim, não, sinceramente, não fazem diferença, viu? Tortas, chocolate, tudo de bom, né? sorvete, sinceramente, eu me acostumei. E hoje está calor, estou achando que hoje é dia de sorvete também. Sorvete, verdade. Hoje temos o iFood, você pediu, já está em casa. Hoje não há desculpa mais, né, para passar fome. Na época que a gente trabalhava, no início da carreira, não tinha nada disso, você tinha que ir nada. no restaurante que tinha, talvez o único restaurante, não havia opções, né? Hoje está mais fácil, né? A minha primeira comarca foi Miguelópolis. Não tinha hotel, tinha uma pensão lá e o banheiro era coletivo. Você tinha que sair do seu quarto para ir tomar um banho, um banheiro coletivo. Quer dizer, cada um entrava na sua hora, né? Mas, puxa vida, é terrível, né? Privacidade zero ali. Zero, né? Você tinha que acertar a hora que não tinha ninguém, ficar meio de olho ali no banheiro. Nossa! Em Miracatu, eu dormia no fórum. Né? Tinha que dormir no fórum. Levei uma cama, aquelas de campanha, abre e fecha, né? Dormia no fórum, no gabinete, né? Chegava à noite, fechava a porta. Já é melhor, né? Pelo menos tinha um banheiro ali, tinha uma suíte, né? Pelo menos isso, né? Eu acho que era mais seguro também, não era, sabe? Em Miracatu, né? Não tinha onde ficar. Você tinha que ir ou para registro, onde tinha hotel, que na época era uma estrada super perigosa, a BR-116, né? E já pensou em ir voltar todo dia de Miracatu até registro, com aquele monte de curva, era uma boa estrada. Perigo, grande risco, né? Era uma boa viagem, né? Então facilitou bastante. Quando eu fui para a Estrela do Oeste, só tinha uma casa disponível para alugar, que era do nosso colega Miguel Bachmann Xavier, já falecido, que tinha sido promovido para a Serra Negra. E era a única casa, e era em frente ao fórum, uma casa muito boa, uma casa interessante, que nos banheiros e cozinha tinha azulejos. Mas o resto da casa eram uns tijolões, mais limpinho, e, enfim, era grande. Ele tinha 6 filhos. Então era uma casa realmente grande, confortável, tinha um jardim muito bonito, muitas flores. E para trabalhar era só atravessar a rua. E o fórum era um fórum, um modelo, não sei se vocês chegaram a trabalhar, um modelo moderno, do tempo do governo do Paulo Egídio Martins. Acho que vocês não alcançaram, não é do tempo de vocês. Mas eram os fóruns, uma arquitetura bonita, muito interessante, viu? Então, João, já estamos todos aqui. Já estamos. E eu estou pedindo para o Edson admitir os advogados na sala. Perfeito. Edson, você sabe se o doutor Rafael já está na sala?
Edson, você nos ouve? O advogado já está na sala? Manifeste-se se estiver entre nós. O Edson, ele falou, mas não dá para ouvi-lo, ele está digitando, só um minutinho. Para nós. Doutor Rafael. Doutor Rafael Pires de Souza, o senhor está na sala? Ele não entrou na sala. O doutor Gabriel está na sala, mas o doutor Rafael não. Vamos passar para o próximo, então, do doutor Giuliotti? Podemos? Então, Sim, doutor João, o doutor Pois Rafael, que pediu para fazer a sustentação, não está na sala. Pois Mas não. o doutor Gabriel Augusto de Souza Oliveira, que Pois pediu para acompanhar o julgamento do pleno, cujo relator é o doutor Giuliotti, já está na sala. Então, sugiro que façamos esse caso. Perfeito. Doutor Giuliotti, por gentileza. É o Pois não, desculpa, perdão. 0701 000028/2022, dígito 7. SEI é o número 290001 019 4968, ponto 2022, dígito 50. GAEMA, Núcleo Litoral Norte, participante Dr. Gabriel Augusto de Souza Oliveira, parte interessada, Missão Empreendimentos Limitada e LF Participações Limitada. Relator Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Ele só vai assistir a isso? Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Trata-se de recurso interposto contra inquérito civil instalado de ofício pelo doutor promotor de justiça, doutor Tadeu Salgado Ivaí Badaró Júnior, para apuração da notícia de que estaria sendo projetada a construção de um novo condomínio de casas na Avenida Magno dos Passos Bittencourt, município de São Sebastião, pelas empresas Missão Empreendimentos Limitada e LF Participação Limitada. Consta dos autos que o procedimento administrativo encontra-se atualmente em trâmite junto ao Grapoab, com possível violação às regras do zoneamento ecológico econômico do litoral norte e às normas de proteção do meio ambiente urbanísticas aplicáveis, envolvendo eventual supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Consta ainda exigências técnicas da Secretaria da Habitação, Sabesp e CETESB para a viabilidade e aprovação do empreendimento. Alegam os recorrentes em síntese que não existe evidência para justificar a abertura do presente inquérito civil, até porque em curso procedimentos administrativos regulares que avaliam ainda o empreendimento pretendido pelos interessados. Sustentam também tratar-se de denúncia anônima sem lastro probatório mínimo a embasar suposto dano ambiental. Apontando a tempestividade do recurso, o ilustre promotor de justiça que preside o feito sustentou a necessidade da continuidade da apuração, cujas razões de fato e de direito encontram explicitadas na manifestação encartada aos autos. Foram os autos remetidos a esse colegiado. Conheço o recurso ante a tempestividade e o interesse jurídico manifesto das empresas recorrentes. No mérito, todavia, o desprovimento se impõe. Os elementos probatórios contidos no bojo do inquérito civil em epígrafe apontam a existência de fortes indícios
de ameaças de lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao zoneamento existente para a área. Como se sabe, o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental da pessoa humana, interesse difuso, indisponível, dotado de proteção constitucional, de modo que a atuação ministerial deve se balizar no princípio da prevenção, a fim de reduzir ou eliminar eventuais intervenções antrópicas suscetíveis de alterar a sua qualidade, tanto para as presentes quanto as futuras gerações. Presente, portanto, a justa causa para deflagrar a investida ministerial no caso concreto, de modo a garantir a adequada inserção de tal fato em eventual licenciamento ambiental, afastando o risco de ocupação de APP fora das exceções legalmente previstas. Ademais, não obstante as alegações dos recorrentes, não se trata de denúncia anônima, e sim de procedimento investigatório iniciado de ofício pelo zeloso promotor de justiça do Núcleo Especializado Gaema Litoral Norte, em seu limiar, não se revelando oportuno o trancamento das investigações, enquanto permanecem diligências pendentes, mesmo porque é clara e evidente a suspeita de lesão ou ameaça de lesão ao meio ambiente. Outrossim, ainda que em tese fosse formalizado com base em denúncia anônima, não há impedimento que o Ministério Público realize administrativamente as investigações para formar o juízo de valor sobre a veracidade da notícia. Neste sentido, abre aspas, desde que especificadas e idôneas a instauração de procedimento investigatório com vista à apuração de fato razoavelmente determinado, as delações ou denúncias anônimas não afastam a autoridade 1 milímetro sequer do seu dever de investigar, uma vez que, como bem anotado por Mazzilli, há denúncias, ainda que anônimas, tão coerentes e bem fundamentadas, seria um despropósito cruzar os braços e nada fazer. Emerson Garcia, fecha aspas, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Improbidade Administrativa, editora Saraiva, 2013, página 762. Portanto, a denúncia anônima é apta a deflagrar o procedimento investigativo, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na instauração deste, com fundamento naquela, tendo em vista o poder e dever de autotutela imposto à administração e, por conseguinte, o dever de autoridade de apurar a veracidade dos fatos que lhes são comunicados. Deveras, a denúncia anônima constitui apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da eventual promoção da ação civil pública. Assim, se faz necessária a apuração adequada e percussiente dos fatos. Por outro lado, com a instauração do investigatório, não está se imputando de forma definitiva aos recorrentes a responsabilidade pela eventual degradação do meio ambiente. Por todo exposto, o voto é pelo não provimento ao recurso imposto, dos quais decorre a continuidade das investigações nos exatos termos que se processa. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Podemos passar a votação. Primeiro a votar, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Por gentileza, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por favor. Também parabenizo o relator e acompanho o brilhante voto dele. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado. Eu também quero me manifestar acompanhando o brilhante voto do digno relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Por gentileza, doutor Sadi Maslum, por gentileza. Acompanho o excelente voto do eminente relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sadi. Por gentileza, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por favor. Acompanho o excelente voto do digno relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Por gentileza, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o relator pelo excelente voto lançado e o acompanho. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu também acompanho o lúcido voto do relator. Muito obrigado, doutor Calil. Eu também acompanho o excelente voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti
E então, doutora Tatiana, podemos então anunciar que por unanimidade foi aprovado o voto, o brilhante voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti, não é? O próximo caso Pois serão os destaques pedidos pelo doutor Calil. O primeiro deles é o recurso 43.0278.000.1082/2022, dígito 3, número SEI 29.0001.010.6155.2022, dígito 64, da Promotoria de Justiça do Guarujá. Muito obrigado. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, para proferir o voto. Por gentileza. Bom, é um recurso contra o arquivamento de notícia de fato, dando conta de falta de drenagem urbana e rede de esgoto no bairro do Jardim Enseada, no entorno da rua Araguaçu, onde está sendo implantado o loteamento Parque Enseada. Ausência de irregularidade na implantação do loteamento, macrodrenagem da região, que já é objeto de termo de ajustamento de conduta, ora em fase de cumprimento, em procedência de ação civil pública anteriormente proposta, que discutia infraestrutura no bairro, recurso improvido, arquivamento mantido. Trata-se de um recurso tempestivamente manejado contra o arquivamento de notícia de fato, que dava conta de falta de drenagem urbana em rede de esgoto no bairro do Jardim Enseada, no entorno da rua Araguaçu, local onde está sendo implantado o loteamento residencial Parque Enseada, afirmando a recorrente que os problemas subsistem, impugnando pela instauração de inquérito civil para solucioná-los. Houve decisão de sustentação do ato por parte do digníssimo promotor de justiça oficiante, Dr. Osmair Chama Júnior. Esses, em resumo, os fatos. O recurso deve ser conhecido, mas não provido. O procedimento em questão foi instaurado para apurar a implantação de loteamentos sem obras de infraestrutura para captação de águas pluviais e esgoto na região, bem como diante do fato de Jardim Enseada estar devidamente aprovado e permanecer sem nenhuma destinação regular de águas pluviais ou captação de esgoto. A Prefeitura Municipal do Guarujá esclareceu que o loteamento foi aprovado mediante projeto de substituição do plano urbanístico e apresentou as diretrizes da Sabesp sobre água e esgoto, projeto de abastecimento e distribuição de água tratada e projeto de rede de esgoto sanitário, além de projeto aprovado do sistema de drenagem. O arquivamento da notícia de fato está assim fundamentado na inexistência de irregularidade na implantação do loteamento Parque Enseada, no fato de a questão da macrodrenagem ser objeto de termo de ajustamento de conduta ainda em fase de cumprimento e também em razão de anterior ação civil pública proposta tendo por fundamento a ausência de infraestrutura no bairro ter sido julgado improcedente. Assim como bem destacado pelo ilustre promotor de justiça, o loteamento em questão é regular e a municipalidade apresentou o projeto aprovado. Além disso, há termo de ajustamento de conduta, aí eu cito o número, para a macrodrenagem da região abrangendo o bairro Jardim Enseada, que faz parte da bacia hidrográfica da Enseada Perequê. Tal acordo foi formalizado em 2018 com uma homologação em 12 de julho de 2018, ficando o município obrigado a elaborar um projeto de macrodrenagem para cada bacia hidrográfica por ano a partir de 2019, sendo que a escolha da bacia é ato discricionário da municipalidade, já que cabe ao administrador público elencar quais os locais e situações que exigem uma atuação preferencial, como, aliás, foi o fundamento para a improcedência da referida ação civil pública, confirmada pela Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui eu cito, há uma anterior ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que tinha por objeto a falta de infraestrutura, que foi julgada improcedente, em primeira instância, por entender o juiz que essa questão ela é discricionária do poder público, cabe ao poder público escolher quais as prioridades. Essa decisão foi confirmada pelo tribunal. Esse é um dos fundamentos do arquivamento da notícia de fato, que trata da infraestrutura aqui no campo da macrodrenagem. Aí eu cito aqui o acórdão e tal. Ademais, conforme ressaltado na manifestação ministerial, a cláusula 1.1 do referido TAC prevê que, se não executadas as obras de macrodrenagem, depois de 2 anos da elaboração do projeto, o município deverá adotar medidas para incluir os projetos elaborados no orçamento, estando ainda dentro do prazo de cumprimento, conforme especificou o doutor promotor na sua manifestação. O anexo dá conta do projeto de macrodrenagem para a subbacia 1/Bacia da Praia da Enseada,
que aguardava a liberação de recursos para início dos serviços. Então, aqui basicamente é o seguinte, a reclamação é que não existe drenagem da região, de que o loteamento que estaria sendo implantado era irregular, estaria causando alagamento nesse outro bairro vizinho, no mesmo bairro, e que deveria ser proposta ação civil pública. O arquivamento ele se funda no fato de que a anterior ação civil pública foi julgada improcedente, por entender o judiciário que é questão de elencar prioridades, cabe ao administrador elencar essas prioridades, o administrador público, o fato de já haver um termo de ajustamento de conduta que trata, no aspecto geral, no aspecto mais amplo, da macrodrenagem por bacia, e essa bacia é uma das que será tratada e que está ainda sendo acompanhado esse TAC, ou seja, ainda será objeto de providência, e também no fato de que o loteamento que está sendo implantado é um loteamento regular aprovado pela Prefeitura. Por essas razões, eu estou negando provimento ao recurso e mantendo o arquivamento proposto pelo Ministério Público. Muito obrigado, doutor Calil. Podemos passar à votação. Por gentileza, doutor Jurandir Norberto Massura, como vota? Eu acompanho o brilhante voto do relator. Muito obrigado. Por gentileza, doutora Tatiana Vigiane Bicuto, por favor. Parabenizo o doutor Calil e voto no sentido do seu relatório. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, se eu bem entendi, um dos fundamentos do arquivamento é o fato de que o tema tratado neste procedimento está inserido num outro termo de ajustamento de conduta, não é isso, doutor Calil? Esse tema já é objeto de um TAC um pouco mais amplo da macrodrenagem e ali será equacionada essa questão tratada nestes autos. Esse seria um dos fundamentos. Eu compreendi corretamente? Exatamente. É um TAC que foi assinado em 2018, foi homologado por esse Conselho, está em andamento, sendo elencadas as bacias em que ocorrerá a macrodrenagem segundo a discricionariedade do administrador público, mas será esse bairro também contemplado quando for a vez dele ser analisada lá a questão da drenagem. Isso está inserido num projeto mais amplo, num projeto de macrodrenagem. Eu agradeço, doutor Calil, pelos esclarecimentos, era assim mesmo que eu tinha compreendido, portanto, eu cumprimento e acompanho o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Bonilha. Doutor Sadi Maslum, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Calil. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Acompanho o excelente voto do conselheiro Calil. Muito obrigado, doutor Juliotti. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Uso do voto que acompanha, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Eu acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o excelente voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Então, doutora Tatiana, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Antônio Calil Filho. Não é isso? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ô, Jura, eu mandei um e-mail, como eu tô indo embora... O próximo destaque também é do Dr. Calil, é o procedimento MP número 43-0204-0000-488/2024. Pode, melhor ainda. Calil. Então fica às 8 amanhã. Tá ótimo. Massura, nós estamos ouvindo sua conversa. Valeu, obrigado. 29.0001-015-8990.2022, dígito 98. Promotoria de Justiça de Barra Bonita. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, para seu voto, por favor. Muito obrigado. Na verdade, esse é um caso simples que eu trouxe mais por ser uma situação diferente. Aqui é um recurso que foi apresentado como embargos de declaração por parte do autor da representação contra um indeferimento de representação que dava conta de colocação de faixa de apoio ao então governador do estado, Rodrigo Garcia, em prédio público de Igaraçu do Tietê,
conforme as fotografias que anexou teriam sido tiradas em 17 de julho de 2022. Afirma o autor da representação que tais faixas caracterizam propaganda eleitoral irregular, além de configurar ato de improbidade administrativa. A representação foi indeferida por entender a digna promotora de justiça, com atribuição eleitoral, que as faixas de agradecimento apontadas não violavam a legislação eleitoral e, por consequência, não podem caracterizar ato de improbidade administrativa. Insiste o recorrente na apuração do fato, dizendo que não houve apreciação da questão, já que as faixas configurariam manifestação de apoio político em prédio público com caráter nitidamente eleitoral. O julgamento foi convertido em diligência, tendo a digna promotora de justiça, doutora Ana Maria Romano, sustentada a correção do ato. Esses, em resumo, os fatos. O caso é de nova conversão do julgamento do recurso em diligência. Conforme esclarecido, a matéria já foi objeto de apreciação pela digna promotora de justiça com atribuição eleitoral, que entendeu estar solucionada a questão com a retirada das faixas, determinando a remessa de cópias à Promotoria de Patrimônio Público para análise, sobrevindo à promoção de arquivamento. Todavia, a manifestação contida nas faixas não se limita a agradecer ao então governador de forma genérica, mas manifesta possível apoio político em época em que ele estava em campanha pela reeleição ao governo do Estado. Tanto é assim que consta expressamente da dolorida faixa, abre parênteses, Igaraçu do ITT agradece e apoia o governador Rodrigo Garcia. A par disso, não houve qualquer diligência no sentido de se apurar a autoria das referidas mensagens, as circunstâncias em que foram colocadas em escola pública e, sobretudo, se foi empregada a verba pública para sua confecção, gerando despesas para o erário, hipótese em que poderia estar eventualmente caracterizado ato de improbidade. Diante do exposto, entendendo necessária a apuração dos fatos, converto novamente o julgamento em diligência para que os autos retornem à origem, de modo a se apurar a autoria e circunstâncias de que as faixas foram afixadas em escola pública e se houve dano ao erário. Para preservar a convicção da nova promotora, determina o encaminhamento do feito à digna assessoria do Procurador-Geral para designação de substituto automático para prosseguir nas diligências. Eu fiquei em dúvida se era o caso de dar provimento, mas eu entendo que não era caso de embargos declaratórios aqui, que foi o recurso. Então, como também eu entendo que não há elementos para se instaurar um inquérito civil, deveriam ser apuradas, feitas diligências antes que isso ocorresse, mas para preservar a convicção da promotora de justiça do patrimônio público, que fosse designado um substituto. Nesse sentido, foi meu voto. Muito obrigado, doutor Calil. Podemos proceder agora à votação. Inicialmente, por gentileza, o doutor Jurandir Norberto Marchuras. Eu pedi a palavra, por gentileza, se o doutor Jurandir me permitir fazer algumas considerações antes da votação. Pois não. Me parece que aqui nós estamos diante de uma situação bastante complicada, e eu explico por quê. O artigo 36 da Lei 9.504 de 97, ele estabelece que toda propaganda eleitoral feita antes do dia 15 de agosto do ano das eleições caracteriza a violação a esse dispositivo que cuida da propaganda eleitoral antecipada. A propaganda aconteceu no dia 17 de julho de 2022, ou seja, seria a propaganda eleitoral antecipada. Além disso, a lei eleitoral também prevê no artigo 73, inciso 1, como sendo ato de improbidade administrativa, utilizar espaços públicos para propaganda, que é o que também acontece nessa hipótese. Ocorre o seguinte, no início da gestão desse conselho, eu cheguei a apresentar uma proposta de resolução, que foi rejeitada por 6 votos a 5. E essa proposta de resolução cuidava exatamente do tema que nós estamos discutindo hoje. Ou seja, eu sustentava que havia legitimidade concorrente entre o Ministério Público Eleitoral, ou seja, entre a Procuradoria Regional Eleitoral e o Ministério Público de São Paulo, para análise de questões envolvendo matéria eleitoral. O recorrente, embora ele tenha ingressado com embargos de declaração, ele tem toda a razão. Está caracterizado a infração administrativa do artigo 36 e também do 73, inciso 1. Mas como ficou decidido por esse Conselho Superior, por maioria de votos, que nós não teríamos legitimidade concorrente, que essa legitimidade pertenceria às câmaras revisoras do Ministério Público Federal, me parece que, diante do que foi decidido por esse Conselho,
nós não poderíamos conhecer da matéria. Mas quero deixar bem claro aqui que o recorrente ele tem toda a razão, e essa é uma hipótese que compete ao Procurador Regional Eleitoral ingressar com uma representação junto à Comissão de Juízes Auxiliares do TRE por violação aos artigos 36 e 73, inciso 1. Quero consignar ainda que o artigo 105A da Lei Eleitoral, ele veda expressamente a instauração de inquérito civil para apuração de matéria eleitoral. E a prova aí é uma prova pré-constituída. Então, os elementos que foram fornecidos pelo representante são mais do que suficientes para que o Procurador Regional Eleitoral ele venha apreciar a matéria e ingressar com a consequente representação. Então, eu vou pedir vênia ao doutor Antônio Calil, não é? E o meu direcionamento, a minha condução, vou abrir a divergência e, tomando por base o que foi decidido por esse Conselho Superior, vou votar pelo não conhecimento do recurso. Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Olha, só Antônio Calil Filho, por gentileza. Pois não, doutor Calil. Pois não, a doutor. matéria, doutor Ponte, o senhor tem toda a razão, mas a matéria que foi analisada, que restou a esse conselho analisar, é a questão da improbidade. Porque a matéria eleitoral, como o senhor mesmo disse, ela já foi analisada pela promotora com atribuição eleitoral, que entendeu que não havia qualquer providência a ser tomada com a retirada das faixas. Correto ou não, o fato é que essa questão já foi analisada. A promotora com atribuição eleitoral remeteu cópias à promotora com atribuição na área de improbidade para analisar se o mesmo fato, embora não tendo constituído crime eleitoral, também não constituiria ato de improbidade. E é justamente isso que foi objeto do recurso, e é por essa razão que eu estou convertendo, não conhecendo dos embargos, porque entendo que não é caso de embargos, mas convertendo o julgamento em diligência, porque também entendo que não há elementos para se instaurar o inquérito civil, porque não se sabe em que circunstâncias as faixas foram colocadas, mas que volte para se apurar se houve emprego de dinheiro público, quem é que mandou colocar lá, uma escola municipal, salvo engano, né? Então, essa matéria residual, né, que é do ponto de vista da improbidade, é que está sendo discutida. É nesse sentido só que eu queria esclarecer. Obrigado. Perfeito, doutor Calil, mas é exatamente isso. A matéria ela é efetivamente de improbidade, mas de improbidade que é tratada pela lei eleitoral, pelo artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97. Em primeiro lugar, a promotora não poderia ter arquivado essa matéria. A partir do momento que ela arquivou esse expediente, ela teria que mandar para a Câmara Revisora do Ministério Público Federal, tomando por base o que foi decidido por esse Conselho em relação àquela resolução que eu apresentei no início da nossa gestão. Então, nós estamos diante de um fato que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada e que caracteriza a improbidade administrativa no âmbito eleitoral, cuja atribuição para análise e conhecimento não pertence ao Conselho Superior. E eu insisto uma vez mais, a lei eleitoral ela é clara, não pode ser instaurada inquérito civil para apuração de matéria vinculada à improbidade no âmbito eleitoral. Os elementos que os autos eles trazem, eles levam a conhecimento pelo relatório que foi feito com muito cuidado por Vossa Excelência, deixam evidente que a prova pré-constituída ela está presente. Então, nós não poderíamos conhecer dessa matéria e caberia ao Procurador Regional Eleitoral ingressar com a ação. E eu vou mais adiante. A promotora não tem atribuição para pedir o arquivamento, porque quando se trata de campanha para governador do estado, deputado federal e deputados estaduais, diz o artigo 96, parágrafo 3º da Lei Eleitoral, que competente para análise e conhecimento da matéria é a comissão de juízes auxiliares do TRE. Essa comissão ela vai ser demandada ou por candidato, por partido político ou coligação, ou pelo Ministério Público que vem atuar, no caso, o Procurador Regional Eleitoral. Então, a nossa colega, com a devida vênia, ela errou duplamente.
porque ela, na verdade, requereu um arquivamento que ela não poderia. Ficou remanescente ainda a mesma questão no âmbito da improbidade, que é da atribuição, eu insisto, do Ministério Público Eleitoral. E ela faz um enfrentamento, manda para o colega da área do patrimônio público. Ela não pode fazer isso, não é? Então, tomando por base a nossa decisão, que foi feita, né, que foi adotada, e eu fui voto vencido, aquela época já havia anunciado que isso iria acontecer, o que nós estamos vivenciando hoje, nós não poderíamos conhecer dessa matéria, não é? Essa matéria é da atribuição, de acordo com o que os colegas decidiram, das comissões revisoras da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público Federal. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Sadi Masnu, por gentileza. Eu fiquei com uma dúvida. Ela não deveria, então, encaminhar esse arquivamento, a promotora eleitoral, para a comissão revisora? Não seria o caso, então, de não conhecer da promoção de arquivamento e encaminhar a comissão revisora para analisar a promoção de arquivamento eleitoral? Não seria esse o caso, doutor Ponte? Na verdade, ela não poderia arquivar, porque a atribuição não é dela. A atribuição é do Procurador Regional Eleitoral. Então, o que faz o promotor eleitoral nas eleições para governador, deputado estadual e deputado federal? Ele exerce apenas o poder de polícia. Então, a partir do momento que ela recebeu esse material, qual seria o procedimento correto por parte dela? Encaminhar o material ao Procurador Regional Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral decidir ou pelo arquivamento ou pela apresentação de representação. Ela não poderia ter arquivado, doutor Sadi. Tecnicamente, a decisão dela é nula. Ela não pode proceder esse arquivamento porque ela não tem atribuição. Nós não podemos fazer isso agora, então? Sim, seria uma forma de seria uma forma de tentar solucionar o problema, porque nós temos uma situação extremamente grave, com prova pré-constituída, com arquivamento nulo e que demanda apuração perante a comissão de juízes auxiliares do TRE. Eu gostaria de levantar uma questão também de ordem aí, relativa ao que o doutor Pontes está falando, né? Porque o doutor Pontes está partindo do pressuposto que a competência seria, em razão de se tratar de publicidade envolvendo deputados, o governador, né? Seria de outra instância, não seria da competência da promotora, né, eleitoral. Mas aí, veja bem, essa faixa estava fixada numa escola, né, uma escola pública. Municipal. Escola municipal, certo, escola pública. Municipal. Então, precisaria ver, porque a responsabilidade aí não me parece que seria do governador, nem seria a responsabilidade de quem fixou a faixa lá. Me parece, hein? Estou só levantando a questão para a gente pensar um pouquinho melhor. E foi exatamente o que o relator, o doutor Calil, está sugerindo, que esses fatos sejam apurados, né? Sejam apurados. Aí, se restar caracterizado que partiu, foi a mando do governador ou a mando de algum deputado, aí sim, eu concordo com o entendimento do doutor Ponto. Do contrário, não. Ficar caracterizado que foi iniciativa de um vereador ou de um outro, do diretor lá da escola, aí é diferente. Eu acho que aí não, a responsabilidade não pode ser imputada ao governador, nem ao deputado, enfim. Aí muda completamente a história e a promotora seria, sim, competente para determinar o arquivamento, né? É assim que eu penso. Eu gostaria de manifestar uma vez mais, a lei eleitoral ela fala que nesses casos responde não só quem fez a inserção, mas o beneficiário também. Nós não estamos falando de crime, nós estamos falando de infração administrativa no âmbito eleitoral, e o procedimento é ditado pelo artigo 96. A partir do momento que é apresentada a representação por candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, o beneficiário, no caso o governador do Estado,
e a pessoa que foi a responsável pela inserção, e no caso responde aquele que é responsável pela escola, eles são notificados para, no prazo de 48 horas, apresentar defesa. Findo esse prazo, o Ministério Público tem 24 horas para apresentação de parecer, e a comissão de juízes auxiliares tem que decidir no prazo de 48 horas. Os prazos são extremamente exíguos. Isso em relação ao artigo 36. Mas quando se fala no artigo 73, inciso 1, que é a utilização de espaço público para, na verdade, beneficiar um candidato, o que caracteriza ato de improbidade administrativa em que a prova é pré-constituída, o procedimento a ser seguido é o procedimento da investigação judicial, dos artigos 22 e seguintes da Lei Complementar número 64/90. A promotora ela não tem atribuição para requerer esse arquivamento é nulo, ela não tem atribuição nenhuma. Ela teria que apanhar todo esse material e encaminhar ao procurador regional eleitoral. Então, aqui nós estamos numa situação bastante complicada, não é? A proposta que é apresentada pelo nosso colega, pelo Dr. Saad, me parece bastante razoável, ou seja, apanhar cópia de todo esse expediente e encaminhar ao procurador regional eleitoral. O problema dessa sistemática que foi adotada equivocadamente pela assessoria eleitoral do Ministério Público de São Paulo é esse. Casos extremamente graves não chegam nem ao nosso conhecimento e muito menos ao conhecimento do procurador regional eleitoral. Como é que se arquiva uma situação dessa? E nós não podemos esquecer aqui que esse arquivamento ele passa por controle. Então, essa é a questão. Então, nós estamos diante de uma situação uma situação bastante complicada. A posição do Dr. Calil, ela é uma posição absolutamente sustentável se nós estivéssemos trabalhando com um ato de improbidade administrativa que não estivesse ligado à questão eleitoral. Aí o voto do Dr. Calil seria irrepreensível, não é? Ou seja, não é matéria eleitoral, tudo bem, mas no caso é matéria eleitoral. E o artigo 73, inciso 1, ele é expresso nesse sentido. E responde o beneficiário e aquele que foi, na verdade, o responsável. Me parece que um diretor de uma escola que permite que seja fixada uma faixa na frente da escola ou dentro da escola com esses dizeres, ele não pode dizer que desconhece. É a mesma coisa que alguém que agradece o apoio da população pelo Dia dos Pais, pelo Dia das Mães, em um outdoor em que ele aparece sorrindo, afirmar que aquilo se deu por admiradores sem o conhecimento dele, não é? Então, cabe à Justiça Eleitoral fazer o enfrentamento do tema. Pois não, doutor Antônio Carlos. Com a palavra, o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que esteja coberto de razão o nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte. E digo mais, a manifestação da promotora eleitoral entra no campo da existência, validade e eficácia do ato jurídico. Acho que nem é nulo, acho que é inexistente. Chega a ser inexistente. E essa manifestação dela, requerendo arquivamento, não tendo sequer atribuição, é que gerou, por conta de um fato eleitoral, tratando pela legislação eleitoral, esse procedimento na área do patrimônio público, que só está chegando aqui no Conselho como órgão revisor por conta desse desdobramento, quando a origem, quando a raiz é eleitoral. Então, volto a dizer, me lembro perfeitamente quando Vossa Excelência, conselheiro Antônio Carlos da Ponte, propôs a edição de uma nova súmula para dar legitimidade concorrente a este colegiado, que seria uma forma de exercermos algum tipo de controle em relação às manifestações de promotores e promotoras eleitorais, e por maioria de votos, esse colegiado deliberou contrariamente. Esse arquivamento, que eu penso seja até inexistente, ficou sem controle. Não veio para cá porque não temos essa súmula nos dando legitimidade concorrente e não foi para a Procuradoria Regional Eleitoral. Esse tema só está sendo aventado agora por conta de um equívoco de mandar para cá, imaginando que estamos tratando de uma questão incerta pela legislação da defesa da probidade administrativa, quando isso tem raiz na legislação eleitoral.
Portanto, eu quero aqui cumprimentar a lúcida posição adotada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, que acompanho em gênero, número e grau. Gostaria de me manifestar mais uma vez? Pois não, doutor Calil, pois não. Veja, de fato, meu voto no primeiro momento é pelo não conhecimento, mas eu vinha tratando a questão como sob o âmbito da improbidade. Então, entendendo agora, vendo os debates, entendendo correta a posição do doutor Antônio Carlos da Ponte, eu vou mudar o meu voto para que seja feito. Então, modificada a segunda parte, seria pelo não conhecimento, com encaminhamento de cópias à Procuradoria Regional Eleitoral na forma proposta no voto divergente. Eu acho que isso resolve a questão. Ok. Perfeito, doutor Calil. Eu, então, quero deixar claro que aqui eu nem abro divergência. Eu quero cumprimentá-lo pela adoção da medida, e aí não tem divergência. Vossa Excelência alterando o voto, evidentemente, e resolve o problema, não é? E a questão não fica impune, porque é uma questão grave, não é? Então, me parece que o encaminhamento dado por Vossa Excelência dispensaria por completo a abertura de divergência. Nós seguiríamos o seu voto. Pois não, doutor. Pois não, doutor Salles. Agora, esse é um caso paradigmático, não é? Que demonstra bem a necessidade de este conselho regular a matéria, não é? Infelizmente, decidiu-se numa situação, a promotora eleitoral, se não vislumbrasse algo relacionado à improbidade administrativa, ela teria arquivado no próprio gabinete. Ou seja, ela não enviou para o procurador regional e também, por não vislumbrar, ela não enviaria para a promotoria de improbidade, para a promotoria do patrimônio público. Veja só que situação, quantos casos não devem estar sendo arquivados, né, por decisão única do promotor de justiça. Isso precisa ter uma reavaliação de um órgão, de um outro órgão, um órgão administrativo que possa reavaliar esse arquivamento. Né? É isso que nós propusemos e que talvez, agora nos deparando com um caso concreto, não é, sentindo o problema, quem sabe não podemos trazer novamente essa questão, não é? Porque é muito importante. Coisas estão acontecendo à revelia de órgãos da administração superior, tanto do MP Federal quanto desse Ministério Público de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Salles Maslum. Eu indago se podemos proceder... Posso fazer uso pois da não, palavra só para arrematar uma questão que o doutor Salles levantou? Pois não. Veja bem, e o doutor da Ponte primeiro, né? Veja bem, eu acho que o problema não é o fato de não ter sido aprovado aquela súmula que foi proposta. O problema está na raiz da questão, ou seja, pelo nosso regimento interno, os casos de arquivamento, de inquérito civil, de representação, eles são remetidos para o Conselho. E a mesma coisa deveria ocorrer com a matéria eleitoral em relação a essas comissões eleitorais que têm competência para isso e que o doutor da Ponte sugeriu que tivéssemos competência... Concorrente. Como? Concorrente. Perfeito, entendeu? Então, veja bem, o problema está na raiz aí, porque eu não conheço a legislação, a regulamentação da Justiça Federal em matéria eleitoral, mas acredito que faltou eles terem uma norma obrigando os promotores eleitorais que estão no exercício de uma função eleitoral, né? E para encaminhar os processos para o órgão competente da esfera federal, já que nós não temos essa atribuição por razões que nós não devemos agora reabrir a discussão, né? É só essa questão que eu queria dizer. Muito obrigado, doutor Jurandir. Doutor Antônio Carlos, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria fazer uma colocação, não é? Eu não tenho nenhum problema com reabertura, essa não é uma questão de vaidade, é uma questão vinculada
a atuação do Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral é o único Ministério Público que realmente é uno e indivisível, porque ele é integrado pelo Procurador Regional Eleitoral, que exerce a função de Procurador-Geral em matéria eleitoral e também de Corregedor Eleitoral, e por promotores eleitorais, que são promotores de justiça estaduais, designados para o exercício da função eleitoral. O correto seria ter um Conselho Superior do Ministério Público Eleitoral, formado por promotores eleitorais, porque o Procurador de Justiça não pode exercer função eleitoral, e por integrantes do Ministério Público Federal, que exercem função eleitoral. A partir do momento que isso não é constituído, daí a legitimidade concorrente. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, ele não pode indicar alguém para exercer função eleitoral. Ele, na verdade, encaminha uma relação de promotores que são designados pelo Procurador Regional Eleitoral, que é o chefe do Ministério Público Eleitoral. Não está escrito na Lei Orgânica Federal, não está escrito na nossa Lei Orgânica Nacional que existe hierarquia no Ministério Público Eleitoral. Daí o porquê da necessidade de atuação concorrente. O caminho que foi adotado é um caminho, por parte da Procuradoria-Geral, absolutamente equivocado, porque é um caminho em que o promotor ele arquiva e não há qualquer tipo de controle, não é? E isso é ruim para a nossa instituição. Mesmo porque quem exerce correição em matéria eleitoral não é o corregedor do Ministério Público, é o Procurador Regional Eleitoral. Então, me parece que a dificuldade de compreensão que existe por parte da instituição, da atual gestão da Procuradoria-Geral, em compreender a matéria eleitoral, tem trazido efeitos que são muito ruins a nós, não é? Nós não somos conduzidos pelo Ministério Público Federal em matéria eleitoral, muito pelo contrário, não é? A nossa legitimidade, ela se dá de forma concorrente. Eu lamento que uma questão de natureza técnica como essa, ela por vezes seja analisada tomando por base quem oferece a proposta. Eu, nesse aspecto, fico muito à vontade. Se algum outro colega quiser oferecer a proposta, eu faço adesão a essa proposta. Porque o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje. Os atos em matéria eleitoral, quem foi o responsável pela elaboração deles foi o Procurador-Geral de Justiça à época, Dr. Fernando Grela Vieira. E eu tive a grande honra e satisfação de fazer a defesa desses atos no Conselho Nacional do Ministério Público. E a nossa legitimidade ela foi reconhecida depois de muita luta. É por isso que nós temos atos normativos cuidando de matéria eleitoral, tanto na capital quanto no interior, que datam de 2008. Não é? Então, nós retrocedemos em relação a isso. E todo e qualquer espaço que não é ocupado, evidentemente, por aquele que faz jus, ele é ocupado por alguém. E nós estamos exercendo uma função acessória quando deveríamos ser os protagonistas desse tema e dessa discussão. Então, gostaria de fazer essa consideração e quero, uma vez mais, cumprimentar o Dr. Calil pela humildade, pela demonstração de espírito público, não é? E acho que a solução dada por ele é uma solução que ela vem de encontro ao interesse público. É uma pena que nós vamos abranger única e tão somente, como disse o doutor Saad e o doutor Bonilha, um único caso que chegou ao nosso conhecimento. Infelizmente, devem haver inúmeros outros casos que nós não tomamos conhecimento e que tratavam também de matéria tão importante como essa hora debatida. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Mais alguém deseja se manifestar? Acredito que possamos votar em bloco. Voto. Estão de acordo? Sim. E então todos aprovam o voto finalizado. Sim, e remessa para a Procuradoria Regional Eleitoral, né? Perfeito. Muito bem. Doutora Tatiana, parece que vencemos aí a pauta, não é? Não, a senhora tem ainda Encerramos a pauta. A secretaria, né? Sim, o Foi. doutor Marco Antônio tirou
o caso que não houve sustentação oral pedida, e então encerraram-se os destaques e as sustentações e pedidos de assistência. A próxima reunião extraordinária ficou para quinta-feira, às 11 horas da manhã. E será por online, o link será encaminhado pela nossa funcionária Ivanise amanhã. Ok, muito obrigado. Assim sendo, anuncio que os votos dos relatores foram devidamente analisados e aprovados, tanto os do Pleno como os das turmas, e quero registrar que todos os julgamentos estão registrados em gravações do sistema do Conselho. Agradeço muito a presença de todos e desejando um feliz final de tarde, e quinta-feira, então, nos reuniremos novamente. Até lá, desejo muita saúde a todas e todos. Muito obrigado. Ok. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde.